pessoal, estamos iniciando mais uma aula aí para você que faz parte do Sinsax, para você que é aluno, que faz parte do Música Cursos, enfim, para você que gosta, que ama música, que é estudante. Nessa palestra agora vamos abordar o assunto aqui, os segredos da improvisação, ok? Sou o professor Lucas Farias e vamos estar passando aqui algumas dicas, alguns conselhos aqui sobre essa incrível arte, que é a arte de improvisar, ok? Então, nós temos aqui alguns pré-requisitos ao iniciarmos essa palestra. E é necessário observar alguns tópicos, né, importantes antes do assunto principal. Então, nós vamos passar aqui por alguns tópicos. É importante que você fique atento para esses tópicos, que você possa se desenvolver nesses tópicos aqui, porque vão complementar aonde nós queremos chegar, qual é o grande segredo, qual é o pulo do gato da improvisação, aquilo que eu considero por mais importante dentro de um improviso, mas há outros fundamentos que são extremamente necessários. Então, nós vamos abordar esses pré-requisitos antes, ok? Então, para aquele que quer improvisar, antes de mais nada, ele deve ter uma sonoridade bonita, né? Uma sonoridade agradável no seu instrumento, ok? No instrumento no qual ele toca. Então, eu não vou abordar o assunto da sonoridade nesse momento agora, mas a primeira coisa que chama a atenção de um músico, né? Ou de alguém que está ouvindo uma música sem dúvida, o som que ele tira no instrumento. Não adianta nada você tocar notas rápidas, mas não tem um som legal, não tem um som bonito no seu instrumento. Então, de acordo aí com o instrumento que você toca, a dica que eu dou é que você procure ouvir gravações de grandes músicos, pessoas que tiram um som bonito no instrumento, para que você possa ter como referência aquele som, e você, quando vai estudando, você vai tentando chegar nessa sonoridade aí desse músico específico, e você ter um acompanhamento, né, caso você esteja iniciando, de um professor, de alguém que possa te orientar no estudo da sonoridade do seu instrumento, como é que você vai tirar um som bonito no seu instrumento, ok? Então, se você quer improvisar, caso você seja um iniciante, você deve trabalhar sem sombra de dúvida como primeiro passo o seu som. Caso você já tenha um som legal, você já está estudando há algum tempo, nós temos que prestar atenção nesse segundo tópico aqui, que é a afinação, ok? Então, tocar afinado é indispensável. Portanto, estudo e prática o levará ao sucesso nesse tópico aqui, ok? Então, tem muita gente que toca, mas despreza a afinação. Então, não adianta nada você tocar e estar tocando desafinado, não prestar atenção nas notas que você está tocando, até mesmo quando vai tocar com uma banda, com alguém, ou até mesmo com playback, você vê que há aquele choque, que há notas que não chegam na afinação correta, às vezes precisa de uma correção. Então, é necessário que você que quer estudar a arte da improvisação, que você se dedique também com relação ao estudo da percepção rítmica e principalmente da melódica, que é o que te vai aí, através do estudo do seu instrumento, com a percepção, melhorar o seu ouvido para que você possa tocar o mais possível afinado. Tem aqueles que têm ouvido absoluto, enfim, são poucas pessoas e que realmente têm uma afinação perfeita, mas tem outros que normal, às vezes desafina, uma nota sai ali alta um pouco, uma nota baixa, enfim, tá frio no instrumento, enfim, algum problema que aconteceu, mas isso daí não pode ser uma constante. Você deve buscar essa perfeição na afinação, cada nota, tocar a nota realmente afinada. Se você quiser trabalhar em estúdio, e aí você vai ver, apesar de todos os recursos, né, do estúdio, os músicos que têm uma bela sonoridade, que são afinados, são os que mais são requisitados para gravações, porque quem toca realmente desafinado fica difícil, né, de você chamar e contratar para uma banda, enfim, para uma orquestra, para uma gravação,
esse tópico daí é fundamental, ok? Então, você quer improvisar? Ótimo, pense e reflita sobre isso. Tirar um bom som, eu preciso trabalhar a minha afinação, a afinação do instrumento, isso todo mundo toca prestando bastante atenção nisso aí, atento, né? Porque há notas em alguns instrumentos que saem mais baixas ou altas, né? E você precisa de alguma correção, então é fundamental isso daí. Nós precisamos ter a técnica, né, do instrumento, ou seja, é importante estudar e dedicar sobre as possibilidades técnicas do seu instrumento. Né? O que é que você pode aprender, o que é que você consegue fazer no seu instrumento. Isso vai ser também de fundamental importância, a técnica em si, de como dar as notas, de como tocar no agudo do instrumento, no grave, enfim, na parte difícil do seu instrumento, como dominar. Então, quanto maior for o domínio, maior vão ser as possibilidades de expressão. Então, a técnica do instrumento em si é um pré-requisito para que você possa improvisar bem, ok? Então, você praticar as escalas, praticar arpejos, enfim, exercícios no seu instrumento, para que você possa dominar e cada vez mais ter uma técnica refinada, uma técnica sofisticada, conseguir velocidade no seu instrumento, limpeza, né, no som, ou seja, tocar as notas limpas, tocar, a gente pode poder ouvir nota por nota, né, sem estar esbarrando, né, nas notas, independentemente do instrumento que você toca. Precisamos ter uma bela sonoridade, notas afinadas e uma técnica. A gente ouvir a escala limpa, o arpejo limpo, né, seja um violino, uma guitarra, enfim, cada instrumento vai ter a sua técnica específica. Então, você que quer improvisar, é importante estudar também a técnica. Não é o que nós iremos abordar nessa aula, mas é um pré-requisito. Quanto mais técnica você tiver, mais vai ser a facilidade de você improvisar. Então, exercícios de técnica são indispensáveis no seu estudo diário, ok? Um outro pré-requisito é a articulação, né? Então, saber como é que você vai tocar, emitir cada nota é tão importante quanto justamente a escolha das notas, né? Você vai ter que aprender qual é a linguagem que você vai utilizar, qual é o sotaque, né, que você vai utilizar. Por que articulação? Porque você, quando estuda, né, teoria, você vai ver que temos as notas soltas, temos os estacatos, temos as notas que são ligadas, temos as notas que são articuladas no padrão do jazz, né, que é o padrão shuffle. Então, dependendo do que você vai tocar, se você vai tocar, por exemplo, um jazz, vai precisar de uma linguagem, de um sotaque. Se você vai tocar música latina, já é outra. Se você vai tocar música erudita, se você vai tocar, enfim, um forró, se você vai tocar salsa, dependendo do que você vai tocar, cada estilo, né, cada música vai pedir uma linguagem correta. E para isso é preciso, até mesmo você que quer improvisar, você vai se deparar com, por exemplo, uma balada. No jazz você vai se deparar com a bossa nova, você vai se deparar com um bebop, um jazz mais rápido, você vai se deparar com músicas de orquestras, você vai se deparar, enfim, com um Latin jazz, né? Um jazz latino. E aí você vai começar a ver essas coisas, um pop, um fusion, né? O smooth jazz. Então você vai ver esses estilos e cada um tem particularidades. Então quando você for estudar o seu instrumento, você for praticar a sua rotina diária, tire o tempo para praticar as articulações. É importante, porque aí quando você for articular um chorinho, você vai articular um frevo mesmo, né? Você vai ver a velocidade que a música pede e precisa justamente da limpeza das notas, ou seja, a gente ouvir o fraseado limpo, não é? Então isso precisa o quê? De uma articulação, dependendo do instrumento que você toca, como é que você vai articular, se é no instrumento de corda como o violino, na arcada, se é no sopro, na língua, no instrumento de palheta, se é no bocal, enfim. Então essas articulações é algo também muito importante que deve ser observado e estudado por aqueles que querem improvisar bem, ok? Então, cada tipo de música você não vai poder tocar, por exemplo,
uma música de jazz sem articulação de jazz, porque não vai soar um blues sem essa articulação. E assim sucessivamente, dependendo da música que você vai tocar, você vai ter que articular como a música está pedindo ali. E tem muitos músicos que às vezes não respeitam, tem staccato, ele não toca, a música está staccato, ele toca ligado, enfim, e não trabalha. É como alguém que você percebe, de repente você chega, começa a conversar com a pessoa e ela é de um outro país, você percebe que ela é de outro país justamente pelo sotaque. Ela não consegue falar a nossa língua do jeito que os nativos falam. Então você percebe que ela tem um sotaque diferente. É a mesma coisa. Se você vai tocar jazz nos Estados Unidos, o pessoal lá vive já lá o jazz. Então, se você não estudar bem, não tiver uma linguagem, não trabalhar, chega lá eles percebem que você está tocando com um sotaque que não é o jazz. É a mesma coisa quando eles vêm para cá, que vem tocar uma bossa nova, um forró, um frevo, que não consegue tocar como a gente toca, ou pelo menos os músicos daqui que tocam bem esses ritmos, já que faz parte da nossa cultura e você percebe que não tem o balanço da bossa, do samba, enfim, do frevo, do forró, porque falta justamente o sotaque, precisa ouvir e articular, né, dar o balanço das notas corretamente. Então, observe esse tópico aí. E agora nós vamos entrar naquilo que eu chamo o principal desses tópicos aqui, que eu chamo, para mim, foi e continua sendo o maior segredo. Observando isso daí, esses tópicos anteriores, você observar a sonoridade, você observar a afinação, você estudar a técnica do seu instrumento, a articulação, na improvisação em si, a grande sacada, o grande segredo que eu quero passar para você é justamente a escolha das notas, ok? A escolha das notas é fundamental e aqui está o grande segredo da improvisação, porque eu vou pegar aqui esse tema, né, um tema bastante conhecido, Garota de Ipanema, do Tom Jobim, certo? Para mim, o Tom Jobim é um dos maiores compositores, enfim, do Brasil e do mundo, e muitas vezes não é reconhecido no nosso país, mas mundialmente ele é reconhecido, as pessoas aí o admiram, enfim, por suas músicas. Então, as músicas dele são verdadeiras aulas aí de melodia e de harmonia. E essa escolha das notas, porque tem músicos que tocam 80 notas enquanto outros tocam 8, mas essas 8 que ele toca faz mais efeito do que as 80 daquele que tocou muitas notas e não teve o mesmo efeito. Não significa que os músicos que tocam rápido não são bons improvisadores. Não é isso que eu estou falando. Existem sim músicos muito bons que tocam numa velocidade, que tocam muito rápido e que tocam as notas certas, sim. E tem músicos que tocam numa velocidade menor, mas tem um efeito gigante, né? Porque escolhem as notas certas. Então, cabe você decidir qual tipo de música, de estilo, qual tipo de, dentro desse estilo, qual música que você gosta, para que você possa estar ouvindo e você ver, enfim, se é rock and roll, se é fusion, se é jazz, se é pop, funk, soul, enfim, frevo, chorinho, bossa nova, o que é que você curte. E é importante que você observe e analise o que é que essas composições estão passando para você em termos melódicos e harmônicos, ok? Então observe só aqui como uma melodia dessa aqui de Garota de Ipanema nos ensina muitas coisas interessantes. Por quê? A música está em Fá maior, ok? Você vê ali clave de Sol, você vê o bemolzinho tá ali um pouco junto ali da forma de compasso, mas até mesmo para os cantores, o pessoal que canta em coro, geralmente eles, quando vão afinar e vão dar as vozes, eles pegam tônica, terça e quinta, geralmente o regente dá, e ele pode utilizar um diapasão, e ele dá as notas, e eles geralmente Fá maior, então um dá o Fá, outro toca o Lá, e outro canta o Dó, enfim, e a outra voz, se for um coro, né, 4 vozes, vai estar dobrando alguma dessas vozes aí. Tudo bem, mas observe aqui, dentro de Fá maior, primeiro acorde, Fá com sétima maior, ele utiliza como primeira nota a nota Sol,
Depois ele tem duas notas Mi e um Ré. Observe que em Fá maior, ou seja, você tem a nona, que é o Sol, o Mi, que é a sétima maior, e o Ré, que é a sexta, ok? Então, observe a escolha das notas de tensão dentro do acorde. Esse aí é um acorde jônico ou iônico. Caso você ainda não tenha assistido a nossa aula de modos gregos, que foi a aula anterior a essa que a gente publicou, ok? Você pode estar assistindo para entender melhor, caso você ainda não assimilou esses nomes aí sobre os modos gregos. Então nós temos aí, você sabe que esse modo daí tem como tensões a nona, a sexta e a sétima maior, a quarta é evitada, e ele pegou justamente essas notas aí, a sétima maior, que é a nota do acorde, que dá um efeito legal, e tem justamente a nona e a sexta dentro da melodia. E é esse o grande segredo da improvisação, porque quando você for improvisar, são essas notas, essa combinação de notas do acorde, principalmente as notas de tensão de cada acorde quando a música vai se movendo, de você criar linhas melódicas, de você criar essas melodias em cima dessas notas que causam um efeito. Então, quando você pega um método, que o método diz escala de Fá maior, é a escala jônica, e ele escreve a escala Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, e a pessoa fica ali, certo, a escala, mas como é que eu vou fazer? Então, esse é o grande segredo. Comece a criar melodias com essas notas. Observe, a nona vai dar um efeito muito bonito nessa música. Observe também que esse estilo sofisticado de tensões é um estilo direcionado mais para o jazz, a bossa nova, ou músicas que pedem esse tipo de sofisticação. Não é todo estilo, enfim, você tem que usar o bom senso, logicamente. Estamos falando aqui de improvisação para músicas nesse estilo, né? Dentro de bossa nova, de jazz, que você pode estar utilizando sim no chorinho, enfim, no frevo, e você utilizando o bom senso, aquilo que ficar legal para você. E as músicas do Tom Jobim já nos ensinam tanto a compor, né, melodias belas, quanto a improvisação. Você vai observar que ele utiliza a mesma sequência melódica, ele vai para um Sol com sétima, que é o segundo grau maior, e ele continua usando essa mesma sequência aí, tônica, a 13ª, né, e a quinta do Sol com sétima. Depois ele vai para o Sol menor, utiliza a sétima na melodia, você observa. Depois ele dá esse Sol bemol com sétima, onde ele vai estar dando aqui esse Dó, na realidade daí do Sol bemol com sétima, vai ser a quinta diminuta do acorde, né? Ela não está aí cifrada, mas esse é um acorde com a quinta diminuta, já que nesse acorde nós teríamos aí como quinta dele, ele tem como Ré bemol, né? Aí vai ser uma quinta diminuta ou uma quarta aumentada. Então você observa isso aí no acorde. Quando a gente passa aqui, eu vou passar já para a parte B da música. Quando ele vai para um Sol bemol com sétima maior, observe que ele pega justamente a sétima maior do Sol bemol, ok? Então são essas escolhas. Quando ele vai para o Fá sustenido menor aqui, você observa que a nota que ele pega é a nona de novo, ok? Quando ele vai para o Sol menor aqui embaixo, é outra nona do Sol menor. Ele utiliza aqui o Lá, que é a nona, né, do Sol menor. Então você começa a observar essas escolhas das notas, né? Eu não vou fazer uma análise toda melódica, mas você pode fazer isso daí, porque nós temos outras análises aqui, para que a aula também não fique muito longa. Mas observe, em cada acorde desse ele estava pegando essas tensões, pegou a sétima, pegou a nona, pegou a 13ª, pegou a quarta aumentada. E se você fizer isso em cada acorde, de cada acorde que você vai improvisar, você pegar algumas notas alvo, ou seja, você vai determinar algumas notas, você pode até escrever na partitura uma tríade, ou as notas que você vai enfatizar, são essas notas que vão dar esse colorido. E depois vai precisar do quê? Justamente o que nós já falamos anteriormente. Você tocar essas notas com um som bonito, você tocar essas notas afinado, logicamente. Essas notas vai depender da técnica que você tem do instrumento, se você consegue emitir com velocidade, enfim, arpejos, escalas, que são a técnica do instrumento.
e a articulação, como é que você vai emitir essas notas, o molho, o balanço, né, do ritmo que você está improvisando. Então você escolhendo as notas certas, né, vamos dizer assim, são as escolhas ricas, né, e você tendo esses pré-requisitos, você vai improvisar com certeza bem. Escutando, né, o estilo que você quer improvisar, escutando grandes mestres da improvisação, você vai com certeza desenvolver essa arte, ok? Você pode fazer uma análise dessa música toda, Tom Jobim, que você vai observar aí a aula sobre construção melódica, e quando eu aprendi isso, é justamente essa construção melódica tão bela que você vai construir na hora do seu improviso, e precisa desse raciocínio rápido, olhando os acordes. Obviamente você vai conseguir isso somente com treino, fazendo isso em casa. Você pega um standard ou uma música como essa e você começa a criar várias vezes melodias. Todos os dias você vai criando a melodia automaticamente, olhando o acorde, criando, e vai chegar um momento que você vai adquirindo a prática, ok? Se nós passarmos aqui para a nossa próxima música aqui, nós vamos ter aqui essa música daqui, que é uma música também famosa aqui do Tom Jobim, certo? Que é a música Eu Sei Que Vou Te Amar. Você observa aqui, dentro do primeiro acorde, que é o Dó com sétima maior, ele começa Sol, Si. É aquilo que eu falei anteriormente. Geralmente os cantores eles têm o costume de estar pegando ou de estar afinando a tríade do acorde, Dó, Mi, Sol. Você vê que a bossa nova e o jazz eles começaram a cantar as tensões. Observe aí que o cantor agora não vai cantar o Dó, ele vai cantar o Si, meio tom antes do Dó. Então, para quem não tem o costume de cantar isso, às vezes não consegue afinar logo, tem que se acostumando gradativamente. Então ele começa aí só o Si cantando essa sétima maior. Depois ele vai para o Mi bemol, o Lá é nota do Mi bemol. Quando ele vai para o Ré menor, ele está cantando de novo a sétima de Ré menor. Observe que na Garota de Ipanema ele fez um trabalho forte com as nonas. Aqui ele está fazendo já uma cadência, né, uma melodia pegando um padrão de sétimas. Você observa aqui embaixo no Mi menor a mesma coisa. Ré é a sétima do Mi menor, certo? Quando ele dá esse Mi com sétima quinta aumentada, é justamente esse Dó, quinta aumentada, sétima e tônica. Então ele está cantando a quinta aumentada, está na melodia, certo? Quando vai para o Fá com sétima maior, estamos com a sétima de novo aí na melodia, ok? Então você só dentro deste comecinho, você já vai observar que ele construiu uma melodia que vai passando e atingindo as sétimas de cada acorde. Eu poderia estar falando de vários outros acordes aqui, mas eu deixo que você termine essa análise. Isso daí vai trazer um aprendizado muito grande para você. Se você assistiu a nossa aula de modos gregos, você viu que nós analisamos a música toda do Miles Davis, Blue and Green, mas também é uma música pequena. Aqui você tem vários acordes aqui, ele vai utilizando nona, vai utilizando sétima, enfim, vai utilizando as tensões. E isso daí, eu vou repetir de novo, é esse conceito que na hora do improviso você vai ter que olhar o acorde e você conectar de um acorde para o outro, criando melodias bonitas, né? E utilizando essas notas aí, você vai experimentando. Obviamente existem várias fórmulas, clichês, de você criar padrões, riffs, os patterns, né? Os outsides, enfim, tudo isso você vai desenvolvendo com o tempo, você vai aprendendo em cima, mas tudo vai estar atrelado a isso, ou seja, quando você vai improvisar, você tem que ouvir as notas do acorde, ou seja, o acorde tem que soar dentro da sua melodia e principalmente essas notas aí que vão fazer toda a diferença. Nós temos aqui agora uma música menor, que é a Luísa, também do Tom Jobim, né? Eu peguei essa daqui já para que você observasse, principalmente aqui, o primeiro acorde da música, ela está em Dó menor, e ele já começa aqui, essa melodia com a nota Fá. De Dó menor, o Fá é a quarta, ou seja, a 11ª. Então, lembre-se que no acorde maior não poderia, né? A não ser que fosse quarta aumentada ou fosse uma nota de passagem, você dá ela e resolve.
Mas aqui ele dá uma nota e, enfim, uma nota, como a música é lenta, é uma nota que fica, né? Então ele pode, observa a beleza de um menor e você está segurando na 11ª. Ele dá aqui o Fá, depois vai o Mi, que é justamente a terça menor, depois Sol, que é a quinta, e vai para a 7ª, e depois ele segue o caminho indo para o Fá, Fá menor, e nos demais acordes ele vai utilizando as notas de tensões de cada acorde. Temos aí a quinta diminuta, quinta aumentada, nona menor, nona aumentada. Então, essa é outra música que você vai poder aí fazer uma análise. Mas eu peguei essa especificamente para você ver logo de primeira. A gente pegou uma música do Jobim, ele começando com nonas, que foi Garota de Ipanema. A gente pegou uma Eu Sei Que Vou Te Amar, ele começando com sétimas. E aqui nessa ele utilizando uma música menor, começando justamente com a 11ª ou com a quarta, e ele faz esse trabalho aí. Quando você pega aí o Dó menor, na repetição aqui ele continua utilizando a 11ª. E se você puder experimentar isso no seu instrumento junto com o acorde, você vai observar a beleza que é utilizar essa quarta em um acorde menor. E fazendo análise você vai crescer mais ainda. E não é somente em músicas como a bossa nova ou como o jazz que é utilizado enfim, essa ideia. Por exemplo, se você pega uma música gospel, por exemplo, a música tipo Deus Cuida de Mim, a música que é do Kleber Lucas, enfim, algumas músicas, música pop como que eu vou mostrar aqui agora, aqui, essa daqui, Careless Whisper, que na realidade a música que faz do Kleber Lucas, que é a música Meu Jesus Maravilhoso És, que começa com o solo do Milton Guedes ou do Ângelo Torres. Eles começam o solo justamente o acorde para o sax alto é um acorde de Fá maior, e eles começam o solo, né, com a nota Sol, ou seja, eles fizeram a linha melódica baseada na nona, que é essa música aqui do George Michael, é uma música famosa, uma música que todo saxofonista geralmente aprende, toca, é pedida, mas se você observar a linha melódica, por que esse solo foi eternizado? É um solo que todo mundo conhece, é um solo bonito, é um solo bem construído. Você vai observar que quando ele está no Ré menor, aqui ele começa com a nona. Se você observar aqui, ó, Ré menor, Mi, ou seja, ele faz um desenho melódico com nona, depois do Sol menor ele faz um desenho aí melódico aí, usando a 11ª, que é a quarta, né? Observe que ele mistura aí esse padrão, né, que a gente viu aqui no Jobim, uma música pegando muitas nonas, outras pegando sétimas, outra pegando quarta. Então aqui ele construiu, isso aqui quando vai para o Si bemol ele utiliza a tônica, mas desce para a sétima maior, né? Depois ele faz a escala ali do Lá menor e repete essa melodia. Então observe que a introdução que o arranjador ou o saxofonista criou foi em cima de notas que são sofisticadas, que dão uma beleza. É uma música pop aqui, como eu falei, esse exemplo da música gospel, também que ficou eternizado o solo do sax alto aí, gravado pelo Milton Guedes e tocado muitas vezes também pelo Ângelo Torres, que foi gravado no álbum do Kleber Lucas. Ele começa com a nona, aqui está começando com a nona. Então, se você pega essa ideia que esse pessoal criou, melodias, criaram solos, e você aplicar tudo isso na hora do seu improviso, obviamente você vai estudar, né, antes, vai praticar em casa, você vai estar criando melodias bonitas. E eu pegava os métodos e ficava, né, decorando escala jônica, frígia, lídio, mixolídio, óleo, e eu ficava subindo e descendo e não conseguia improvisar, porque ninguém nunca tinha chegado para mim e para mim dizer assim, olha, você tem que pegar essas notas, crie tríades sobrepostas dentro dessas notas, as notas alvos, utilize a nona, a sétima, que aí utilize se o acorde é alterado, utilize as alterações, né? Então, é assim que você vai criar uma sonoridade legal de improviso, ok? Então, pense nesses 4 pré-requisitos e principalmente na escolha das notas. Por isso que é importante que você estude a teoria musical e logo depois da teoria você estude a harmonia. A harmonia é
fundamental, ok? Para que você entenda os acordes, as notas. Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado aí. Eu desejo muito sucesso aí na sua carreira musical. Se você puder comentar aí a nossa aula, vai ser importante para que a gente possa aperfeiçoar, certo, o nosso conteúdo e oferecer aulas, né, relevantes aí para você. Você pode estar acessando aí o nosso site, né? Se você está vendo essa aula aí no YouTube, você pode estar acessando aí o nosso site do sinsax.com.br, que lá tem essa aula. Você pode também estar acessando essa aula na escola de música, musicacursos.com.br, e lá nós temos também aulas de teoria musical, de improvisação, de harmonia, aula de outros instrumentos, tá bom? Aula de harmonia, de improviso comigo, coube a mim, né, fazer esses cursos de harmonia e de improvisação. Caso você ainda não estudou teoria mesmo musical, você pode estar entrando aí no site e adquirindo aí o seu curso, tá bom? E se você é saxofonista, temos um conteúdo lá específico aí para você dentro do Sinsax, ok? Então, desejo aí muito sucesso na sua carreira musical, nos seus improvisos, tá bom? E espero que esse material dê aí para você aproveitar e fazer dele aí, fazer um bom estudo aí desse material aí, tá bom? Faça suas análises, deixe seu comentário e que você possa ter muito sucesso na sua carreira musical. Grande abraço a todos, fiquem com Deus!